que está fora do centro, nós temos que ajustar ela. E como que a gente ajusta essa bolinha abençoada que está aí no centro? Tá? Como que a gente faz agora para ajustar ela da melhor forma possível? Certo? Como que a gente vai fazer? Aqui, na parte de baixo, tá? Na parte de baixo, eu não sei se vocês vão conseguir observar bem, tá? Aqui, ó, deixa eu levantar ele aqui. Tá vendo que ele tem uma rodana aqui, ó, no meu dedo? No meu dedo aqui, ele tem uma rodana preta. Tá? Aqui, ó, uma rodana preta. Vocês conseguem observar? Conseguem, pessoal, observar essa rodana? Sim. Ótimo. Então, essa rodana preta é o que faz esse ajuste da balança. E aí é o seguinte, ele tem um aqui, aqui do lado de cá, e tem uma do outro lado. Então, a gente tem que ajustar ela. E como que eu faço? Ó, visuzinho para vocês, tá? Eu geralmente coloco ele o mais parado para baixo, aqui, tá? Topou, tá aqui embaixo. E agora eu vou rodando com calma um lado para perceber o que ela está fazendo, o comportamento da bolinha. Por exemplo, eu estou rodando aqui o da minha mão esquerda, tá? E eu estou percebendo que a bolinha está indo mais para o centro, tá? Agora, roda um pouquinho essa de cá. E eu estou percebendo que ela está deslocando agora do canto para o centro, tá? Está deslocando um pouco agora para o centro. E ela está indo agora para a direção onde eu desejo. Travou aqui. Beleza. Então aqui, ó. Agora eu vou fazendo esse ajuste. Um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, até chegar onde eu desejo. Então eu vou rodando ela. Uma hora, ela literalmente vai equilibrar, tá? Ela vai equilibrar ela aqui e vai chegar exatamente aonde eu desejo, tá? Então aqui. Pronto. Aí agora vamos conferir. Tá? Consegue visualizar agora que aquela bolha de ar que estava no canto, agora ela está no centro? Pessoal? Positivo. Beleza? Agora, aquela bolinha que estava aqui no canto direito, agora ela está literalmente no centro. Então, o que que significa isso? Significa agora que a nossa balança já está pronta para uso. Tá? Significa agora que ela está nivelada. Tanto é, gente, que assim, em algumas indústrias eles colocam um pedestal, colocam uma marcação, para quê? Para que não se retire a balança. Aqui no laboratório nós temos também esse aviso, que é aqui, ó. Não retirar e nem arrastar a balança do local. E após o uso, sempre deixar a balança limpa. Desligar a balança ao término do uso. Tá certo? Então, assim, são precauções para que a balança tenha uma vida útil maior. Certo? Então nós temos aqui a balança com essas laterais, elas têm aqui, ó, as aberturas aqui, ó, fechamento, tanto na parte de cima quanto nas laterais. Isso aqui é para garantir que eu não tenha nenhuma interferência externa na hora da minha pesagem, certo? Na hora da minha pesagem eu não tenha nenhuma interferência externa. Então, beleza. E aí o que acontece? E como que eu uso essa balança? Ó, vamos lá. Nela aqui, nós temos alguns botões, tá certo? Não sei se vocês conseguem identificar, nós temos o display aqui e alguns botões, tá? E algumas informações, por exemplo, ela tem carga máxima de 420 e carga mínima de 0,02, tá? Então, o que acontece? Primeiro, botão de desligar e ligar, esse botãozinho aqui.
ele literalmente desliga todo o meu display, tá? Aí eu ligo, tá certo? E demora um tempinho. Balança, pessoal, geralmente ela tem que ser calibrada, pelo menos a cada 6 meses, um ano, ela tem que ser calibrada, dependendo do seu uso, tá bom? Isso é feito com pesos. Nós não temos esses pesos aqui, então a gente sempre manda para calibração externa. Então, vamos lá. 6 meses, ô Écio? Dependendo do uso, aqui no laboratório, como a gente usa demais a balança, então a cada 6 meses a gente pede para calibrar. Por quê? Porque o uso é contínuo. Tá? Então, assim, a gente não arrisca dar níveis errados na balança justamente por causa disso. Então, toda hora ela está sendo calibrada. Porque senão a gente arrisca não ter mais a medição precisa. E isso é um problema muito grande. E Aécio, eu sei que isso não é tema da aula, mas só por curiosidade, qual que é o custo de manutenção dessa calibragem, por exemplo? A cada 6 meses um laboratório tem. Cara, assim, eu não posso te dar os valores exatos, por quê? Porque não é não é o meu departamento de uso. É o técnico do laboratório aqui que fica responsável. Mas não é barato não, cara. Por quê? Porque quando a gente manda para manutenção, a gente manda de 7 a 9 balanças. Entendeu? A gente Certo. manda de 7 a 9 balanças. Então, 7 a 9 balanças saem para calibrar. E por que a gente manda essa calibração? Porque, querendo ou não, a gente tem que ter é uma auditoria interna que nós temos, que é a utilização dos equipamentos sempre calibrados. Na indústria se tem isso com muita frequência, né? Que todos os equipamentos têm que passar por uma calibração, pelo Inmetro. Então aqui também a gente preza muito por isso. Então toda vez que você chegar aqui no laboratório, a gente vai ter muita balança que foi calibrada recentemente. Por exemplo, a gente aproveitou a pandemia para mandar todas elas para calibração. Essa daqui chegou, tem acho que 20 dias que essa daqui chegou. Tá? Então, assim, a cada 6 meses, terminou o semestre, a gente manda para calibração. Terminou o semestre, manda para calibração. Por quê? Porque usa muito. Tem indústria que não usa com tanta frequência, então pode mandar de ano em ano. Tá bom? Beleza. Então, vamos lá. Então é o seguinte, liguei, aí eu tenho esse botãozinho aqui, que é o botãozinho de tara. O que significa tarar? Por exemplo, aqui ele está zerado, é isso? Mas se por um acaso eu abrir aqui, olha o tanto que ela é sensível, ó, tá vendo? Eu não estou fazendo nada, não tem nada lá dentro, vocês estão vendo aqui, ó, não tem nada lá dentro, ó, tem nada lá dentro, estou só fazendo isso aqui com a mão, tá, ó, fazendo isso aqui. Agora olha aqui, ó, olha aqui dentro como é que tá, ó. Tá vendo? Vocês estão vendo que o display está mudando sem eu ter feito nada aqui. A única coisa que eu estou jogando é uma massa de ar. Então ela é muito sensível. E também isso é garantido porque a calibração dela está em dia, tá? Se ela não estiver em dia também, não adianta. Você pode fazer isso, ela não vai calibrar. Ó, só de estar aberto, ele já está dando uma massa lá. Então é o seguinte, vamos pegar agora um vidro de relógio. Tá? Ó, vidro de relógio. Pode não parecer, mas eu estou com vidro de relógio aqui na mão. Tá? E vou colocar aqui dentro. Coloquei aqui dentro, automaticamente, lógico, ele vai medir uma massa. Coloquei, eu fecho, tá? Fecho aqui a lateral, tá bom? Coloquei aqui, eu fecho a lateral, tá? Coloque sempre ao centro do prato, tá? Prato, aqui, essa estruturazinha aqui, ó, chamo de prato. Então, sempre ao centro do prato, ou mais ao centro possível, para dar o resultado mais exato. Fecho, e ele vai me dar um resultado aqui no display. O que é que eu vou fazer? Eu vou tarar. Então, o que é que significa? Significa agora que tudo que eu colocar ali em cima vai corresponder ao que está lá em cima. Bom? Rapidão aqui, deixa eu ver. Tá. Então, agora, tudo que eu colocar ali agora vai corresponder ao que eu quero, ao que eu desejo. Certo? Beleza? Gente, eu sei que para muitos de vocês eu estou chovendo no molhado, tá? Estou mostrando algo que vocês já fazem todos os dias, algo que vocês já têm uma certa familiaridade. Mas assim, para alguns que ainda não conhecem, não fazem uma menção de como que é isso aqui, é só para explicar mesmo, tá bom? Mas até aqui ficou claro para todos?
Tá ok. Ótimo. Então, vamos lá. Então, agora, o que eu faço? No roteiro, ele está falando o seguinte. Na parte 1, no quinto ponto, ele está falando assim, ó, preparar uma solução pesando 0,15 gramas de NaCl, cloreto de sódio, em 100 mililitros de água destilada. Beleza, então vamos partir desse princípio. Tá? Nós vamos preparar o NaCl 0,15. Então, o que eu vou fazer? Está aqui o NaCl, tá aqui o NaCl, ou como vocês gostam de chamar, sal de cozinha, tá bom? Ou sal comum, tá? Vou preparar ele aqui e vou preparar ele 0,15. Então, vou colocar ele aqui no meu vidro de relógio, conforme eu já tinha falado para vocês. Certo? Deixa eu só bater aqui rapidão. Então, vamos lá. Então, 0,15. Vão acompanhando aí e vamos ver se vai dar certo. Tá bom? 0,13. Se fosse 0,13 não dava certo, né? Então, vamos lá. 0,13. Gente, tem uma técnicazinha para você dispensar, que é essa daqui, ó. Tá, vocês vão ver aqui, ó. Eu estou segurando e a ponta do meu indicador é o que está batendo na espátula. Que isso me garante que eu tenho um controle, ó. O meu dedo médio, ele está segurando a espátula, tá? Bem encaixado aqui, ó. Entre o vão da espátula e aqui. Estou segurando com o meu polegar e aqui eu estou batendo na lateral com o meu dedo indicador. Sei que para alguns isso pode parecer besteira, mas é técnica, tá? Então vou batendo aqui na lateral e é a parte que mata qualquer um analista. Olha aqui, olha que coisa maravilhosa. 0,149. Como que eu consigo colocar 0,01 aqui nesse negócio? Não vou conseguir. Meu amigo, agora você se lascou. Era melhor que tivesse passado do que dado isso. Isso. Ó, coloquei meio grão aqui. Gente, não vou dar conta. Um grãozinho que eu colocar aqui, ele já vai passar. Não falei? Ai. Ai, gente, vida de analista é assim mesmo, é boa desse jeito, tá? Nossa, gente do céu. Gente, vamos fazer o seguinte, vocês fingem demência aí, finge que nada aconteceu e finge que eu pesei 0,15 redondo, tá? Pode ser? Pode. Vamos abstrair, né? Ou senão eu posso fazer uma mágica. Tá segurando a mão aí, né? Qualquer hora dessa eu ensino vocês uma mágicazinha que faz. Quanto mais eu mexer aqui agora... Aí, ó. Beleza? Exato? Só não perguntem como é que eu fiz, tá? Não posso revelar os segredos. O mágico não revela os segredos. Tô brincando, pessoal. Eu simplesmente somente tirei da balança, ajustei ela mais ao centro e puxei somente uns 2 grãozinhos que eu vi aqui que estava mais fácil para tirar. Tá bom? Tranquilo? Beleza, pessoal? Não fiz nada ilícito, não. Então, aqui, ó. Nós temos aqui agora o nosso sal, tá? O nosso cloreto de sódio. E ele pede, literalmente, para a gente preparar isso em 100 ml de água. Só que é o seguinte, vamos fazer da forma correta. Então, eu não vou preparar isso em 100 ml de água no becker.
eu vou preparar ele onde? No nosso balão volumétrico. Por quê? O balão volumétrico é que mede, literalmente, volumes fixos. Não é isso que eu já ensinei para vocês aqui anteriormente. Então, se ele mede valores fixos, e eu quero 100 ml, então eu vou colocar num balão de 100 ml. Beleza? Estamos combinados? Sim. Estamos combinados. Então, Beleza. Então, vamos fazer um negócio certinho, né? Então, vamos lá. Primeira coisa. Quando eu for preparar essa solução, eu vou ter que transferir ela, literalmente, para o balão. E aí, o que acontece? Eu vou transferir, e aí tem aquele pequeno detalhe. Se eu for tentar passar daqui, do jeito que está, para cá, eu vou derramar esse sólido. Vocês concordam comigo? Se eu for tentar colocar ele aqui, mesmo com funil, eu não vou ter um problema muito sério aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar ele primeiro para o meu becker. Tá? Primeiro para o meu becker. Levando em consideração que eu tenho que lavar esse vidro de relógio para garantir que eu vou ter tudo aqui. Tá bom? Lavar o vidro de relógio, que é para garantir que toda a minha substância está aqui embaixo. Pronto. Lavei, tá? E agora eu tenho o meu becker agora aqui com o cloreto de sódio. Coloco um pouquinho mais de água, como é 0,15 e o cloreto de sódio é altamente solúvel, tá? Altamente solúvel. Eu vou garantir que homogenizo ele tranquilamente, tá bom? Verifico se sobrou alguma coisa embaixo. Caso eu verifique que não tem necessidade, eu já posso transferir. Agora, se eu ver que ele não solubilizou, eu pego o bastão de vidro e vou homogeneizar. Mas como ele homogeneizou, não está legal, então o que eu posso fazer? Primeiro, uma coisa importantíssima em relação a isso aqui. Eu não sei quem usou isso aqui antes. Não sei como que isso aqui foi usado. Então, não é legal vocês, por exemplo, já pegar e já transferir diretamente para cá. Tá? Por quê? Porque eu não sei o que tem aqui. Eu não sei o que foi colocado aqui. Ah, mas fui eu que lavei, fui eu que garanti. Beleza. Se foi você que fez, você sabe o que você lavou, como que você fez. Se não sabe, o que eu sempre recomendo? Pega aqui, joga um pouquinho de água, tá? Homogeniza ele legal, fecha, lava ele um pouco, tá? Lava ele um pouco. Se for o caso que você não tenha garantia muito, passa álcool, passa água, um pouco de detergente, passa isso aqui, homogeniza, tá? E descarta essa água. Descarta essa água. Só um minutinho para descartar. Faz isso de novo, 2 vezes, somente para garantir. O áudio está muito baixo, é esse? Deixa eu passar aqui. Então agora, melhorou? Voltou. Tá. Homogeniza aqui, tá, gente? Só para garantir mesmo. Passa uma água. Se for o caso, passa álcool também e detergente, se você vê que está muito sujo. E depois disso... Aí, pode falar. Uma dúvida, referente à lavagem dos equipamentos que a gente utilizado aí no laboratório. Tem uma fossa química ou algum local próprio para essa lavagem ou não? Depende daquilo que a gente está lavando e depende de como que a gente está fazendo isso. Por exemplo, nós temos soluções de lavagem que nós chamamos de sulfocrômica, ou às vezes uma solução de ácido clorídrico para lavagem desses equipamentos, tá? Dessas vidrarias, ou ácido clorídrico, ou ácido nítrico, depende muito daquilo que você tem antes, tá? E aí o que acontece? Se for o caso que você use qualquer substância sem ser água, tá? Você tem que ter um descarte separado para esse tipo de lavagem. Se você lavar somente com água e sabão ou álcool, não tem problema, porque é uma baixa concentração, não tem problema de descarte de ser na pia. Se for outro tipo de substância, você sempre tem que levar ela
para um outro suporte e deixar ela guardada em um outro lugar e não descartar ele no meio ambiente. E vai isso para o descarte, no caso, para a incineração do laboratório. Tá certo? Depende daquilo que você está fazendo ou limpando. Ok? Tranquilo. Gente, qualquer dúvida, interrompa a qualquer momento. Vê só. Seguinte. Lavei, não sabia o que estava aqui. Professor, ficou ainda um pouquinho de água, um pouquinho de resíduo. Tem algum problema? Beleza. Eu gosto sempre de tirar tudo, garantir que saiu. Então, geralmente, o que a gente faz? A gente vira ele de cabeça para baixo, tá? E coloca um papel embaixo. Como eu estou com o papel longe, eu vou colocar aqui no vidro de relógio somente para garantir. Bom, então, tiro aqui o excesso que tiver. Ficou um pouquinho aqui no vidro de relógio dele. Então é o seguinte. Duas formas. Ou eu pego isso aqui e passo diretamente para cá, ou eu uso o funil. O que eu recomendo? Vê só. Se a substância ela não for corrosiva, ela não tiver nada, e você não tiver um excesso aqui, por exemplo, aqui você vê que não tem um excesso, né? Ela tem bem pouquinho, ela tem mais ou menos aproximadamente 40 ml, não tem um problema de você transferir com o bico para cá. Tá? Se caso não for uma solução corrosiva, não for uma coisa volátil, não for problemática, beleza, pode fazer aqui. Mas, se for, use o funil, que é para não arriscar. Então, no caso, eu tenho a destreza já suficiente, então eu venho aqui, ó, e só transfiro. Bom. Aí você fala, ficou um restinho aqui. Do mesmo jeito, tá? Do mesmo jeito que a gente fez com o vidro de relógio, eu faço aqui. Lavo, tá? Passo um pouquinho de água, mesma coisa aqui, para garantir que não ficou ainda nenhum resíduo nele. Mais uma vez, só para garantir. Transfiro aqui. Beleza. Se nós formos observar, ele ainda não atingiu o traço de aferição. Esse aqui está muito apagado, se eu soubesse eu pego o outro. O traço de aferição dele está aqui, ó, gente. Onde está a minha unha. Não está muito legal para enxergar, não. Está aqui. Então, ele ainda não atingiu o traço de aferição. Homogeniza um pouco. E aí, o que acontece? Vê só. É uma dica para vocês que vão estar vindo ao laboratório nas primeiras vezes. Tentem sempre aferir o menisco utilizando a pipeta de Pasteur. Tá certo? A pipeta de Pasteur. Caso vocês ainda não tenham essa destreza ainda suficiente, tá bom? Então, assim, eu não gosto de aferir sem ser com a pipeta. Eu coloco até onde eu acho que chega mais próximo e depois eu vou com a pipetinha, justamente que é para ter certeza. Então, ó, coloca no becker. Tá. Vem aqui. Pessoal, tá conseguindo acompanhar aí? Tá de boa? Vocês estão conseguindo ver? De boa. Tá conseguindo ver, pessoal? Positivo. Ótimo. Vamos lá. Então, pega aqui. Vem. Beleza. Aí é o seguinte. Uma dicasinha para que vocês consigam aferir sem problema. Sempre na altura do olho. Tá? Sempre na altura aqui dos seus olhos. Aqui, ó. E aí eu vou ter estabilidade. Olhei, verifiquei o menisco. Eu não sei se vocês vão conseguir verificar o menisco, eu acho que não. Conseguem, pessoal?
Conseguem verificar ou não? Sim, sim. Ótimo. Então, seguinte. Então, verificou, preparou a solução, fecha aqui, fecha ela e ó, homogeneiza ela aqui, literalmente cabeça para baixo, tá, gente? Só dá uma agitadazinha aqui, tá bom? Pronto. Preparada a nossa solução. Preparou a solução desse jeito, sem estresse, sem aperreio nenhum, tá bom? Preparei a solução e agora eu tenho uma solução pronta. Seguinte, dica de segurança. 80% das soluções do laboratório são incolores, incluindo ácidos, tá? Incluindo substâncias perigosas. Então é o seguinte, olhando essa substância, eu literalmente não consigo definir o que ela é, tá? Principalmente pelo fato dela ser incolor. Então eu não consigo definir ela. Então sempre que preparar uma solução, crie um rótulo, tá certo? Com as seguintes informações. A primeira de todas é a substância que você preparou. A segunda, a concentração que foi preparada. A terceira informação, em que dia que ela foi preparada. E a quarta informação, quem preparou. Então, no caso, vocês vão colocar a solução, a substância, a concentração que ela se encontra, o nome da pessoa e a data que ela foi preparada. Por quê? Porque isso garante que quem preparou, a quantidade, o quantidinho, a pessoa que vai pegar, saiba exatamente qual é a substância. O balão volumétrico, ela não foi feito para reservar substâncias. Então, por exemplo, preparou aqui, já tem que passar para um frasco, que é o que nós chamamos de frasco estoque. Então, preparei, já passa para esse frasco estoque e já rotula, já deixa lá tudo bonitinho, tá certo? Essa é uma dica de segurança para vocês que estão iniciando no laboratório ou aqueles que já têm uma certa quantidade no laboratório. Gente, infelizmente eu já vi acidentes, sim, não vou falar feio, mas eu já vi muito acidente no laboratório justamente porque a pessoa não rotulou. Então, por exemplo, se eu pego uma substância dessa e geralmente derruba, cai ou vai no chão, a pessoa não sabe o que é, tá? E se não tem nada informando no frasco, eu não sei nem como é que eu vou fazer o descarte dessa solução, tá bom? Então isso é uma dica de segurança para vocês em relação ao laboratório e também em relação... Tá, peraí, gente, alguém mandou uma mensagem aqui. Deixa eu só ver aqui. Tá. Não, Rose, não tem problema usar somente a piceta. Qual o problema? É que você pode errar, passar, tanto para mais quanto para menos. E esse erro, quando a gente passa, nós chamamos de erro de paralaxe. Esse erro de paralaxe é o seguinte: se você preparar a solução com um volume exato e ele passa, automaticamente você já não consegue garantir que ele está naquela concentração. Por quê? Porque o volume passou. Tá bom? Então não é legal você colocar isso com a piceta, só com a piceta, e é melhor você ter a pipeta de Pasteur, porque você tem um controle maior, fica mais fácil de você controlar do que a piceta, que é um jato muito mais forte do que a pipeta de Pasteur. Tá? Conforme eu estava falando, então cuidado na hora da rotulação. Por quê? Porque pode causar muitos problemas mesmo. Peraí, a Patrícia perguntou um negócio aqui. Deixa eu... Não, Patrícia, não é recomendado você armazenar soluções no balão volumétrico. Nós temos um frasco que nós usamos no laboratório que chama frasco âmbar, tá? Para, por exemplo, para ácidos e substâncias que não tem problema em ter contato com vidro. E tem também um frasco de plástico que é para soluções, por exemplo, alcalinas, que não podem ter contato com vidro, então elas são armazenadas no plástico.
Tá? Então, assim, preparou a solução no balão volumétrico, é só preparar. Preparou no balão volumétrico, você já transfere já para esse frasco. Eu acho que eu tenho um aqui. Peraí, só um minutinho, eu vou ver aqui, tá, pessoal? Que eu acho que eu tenho aqui no laboratório para mostrar para vocês. Aqui, ó, pessoal, tá? Frasco âmbar, que a gente coloca, que é os frascos que vêm, por exemplo, geralmente o ácido sulfúrico, o ácido clorídrico, eles já vêm, então a gente utiliza, aproveita já para utilizar. E aí, como eu falei para vocês, ó, já vem as informações. Ácido clorídrico, 3 molar, tá? Vem aqui a data que ela foi preparada e a pessoa que preparou. Então, quando a gente prepara aqui no laboratório, a gente já deixa todos esses detalhes. Por quê? A questão de segurança. Aconteceu alguma coisa, por exemplo, na hora do descarte da solução, que vocês viram isso aqui também lá e tem até algumas questões. Quando vai descartar, dependendo da solução, é o tipo de descarte que você tem que ter. Por exemplo, para ácido, se cair, você tem que neutralizar. Se for uma base, você neutraliza. Então, cada um tem uma forma. Bom, ficou claro? Sim, sim, Yamani, tem o detalhe, por exemplo, validade. Por que aqui no laboratório a gente não coloca validade? Porque é um laboratório didático, tá? Então, por exemplo, essa solução de ácido clorídrico, ela foi preparada no dia 8/3/2018, tá? No Dia Internacional da Mulher. Então, foi em 2018. Você fala, nossa, professor, mas ainda presta? Para fins didáticos, sim, ainda serve. Mas se eu fosse fazer, por exemplo, um laudo ou alguma análise mais aprofundada, por exemplo, um laudo técnico de validação de algum produto, eu não posso usar. Todas as vezes que eu preparo uma solução, ela literalmente tem o quê? Um prazo de validade. Tá certo? Por exemplo, a cloreto de estanho. Cloreto de estanho eu uso para soluções de análise de espectro ortofosfato. Ortofosfato. Acho que é ortofosfato mesmo. Ela tem um prazo de validade de 1 semana. Você não pode passar de 1 semana de usar ela. Por exemplo, uma solução que usa muito na indústria farmacêutica, que é a biguanida e o álcool. Ela tem um prazo de 2 dias. Usou, não usou, ela tem um prazo de 2 dias. Então, é colocado também lá no rótulo a validade. Então, dependendo do tipo de análise que a gente tem que fazer, a gente tem que também colocar a validade. Então, preparo de solução, dependendo de onde ela vai ser utilizada, ela tem que também ter essas determinações para o tipo de produto que ele está sendo validado. Tá bom? Também tem esse pequeno detalhe. Mais alguma coisa? Mais alguma pergunta? A gente fica à vontade, tá? A aula é nossa. Mais alguma coisa? Vocês querem falar alguma coisa? Todo mundo sumiu, até o Guilherme desapareceu, todo mundo desligou a câmera, o pessoal tá almoçando e não tá me falando. Tem que oferecer, né, galera? Vocês é fogo, hein? Eu ainda tô no café aqui, cara. Almoçando não. Pessoal, entenderam? Ficou claro esses dados aqui do preparo da solução, a aferição do menisco, os dados de armazenamento. Ficou claro para vocês? Ou algo assim não ficou muito claro para todos? Gente, quando você escala a boca, é pior, porque eu não sei se vocês entenderam ou se vocês não entenderam e estão com vergonha de falar. Tá tranquilo. Tranquilo. Ficou claro. Tá bom. Um único detalhe antes que eu esqueça. No preparo da solução, se vocês forem observar aqui, ó, eu não sei se vai passar aqui. Ele está escrito TC 20 graus. Vocês conseguem ler ou não? Consegue ler aqui TC 20 graus? Ler não tá dando não, mas a gente sabe que tá aí.
Tá bom. Então está escrito aqui TC 20 graus. O que é que significa? Significa que essa vidraria é para um volume fixo, tá? A 20 graus Celsius. Então o que é que significa? Que nem eu posso preparar essa solução em uma temperatura alta, nem posso preparar essa solução em uma temperatura baixa. Então eu tenho que ter essas duas noções. Eu nem posso preparar ela em temperatura alta e nem em temperatura baixa. Isso explica uma coisa que muita gente acha estranho no laboratório. Por que o ar-condicionado do laboratório sempre está ligado no 12? Sempre está frio pra caramba dentro do laboratório. Exatamente para garantir essas temperaturas, certo? Principalmente que a gente vive no Brasil, não dá para a gente garantir que essas temperaturas estarão baixas ou altas. Então, para deixar uma temperatura estável, o laboratório sempre está gelado. Por quê? Porque todas as vidrarias e os equipamentos do laboratório foram literalmente criados para essas temperaturas de 20 a 25 graus. Tá certo? Então, quando nós formos preparar uma solução, temos que levar isso em consideração. Nem pode preparar ela quente e nem pode preparar ela fria. Certo? Sempre em temperatura ambiente. Professor, mas eu fui preparar uma solução de soda cáustica ou de ácido sulfúrico e ela esquentou. O que eu faço? Nós utilizamos uma técnica que é o banho de gelo, tá? Para resfriar essas soluções. E aí, depois que essa solução resfria a temperatura ambiente, que a gente faz a medição, ela está em temperatura ambiente, aí a gente vai lá e faz isso que eu falei para vocês, que é avolumar até o menisco, tá certo? Quando elas podem ficar com temperaturas muito altas, então eu coloco o banho de gelo para que ela baixe essa temperatura e depois, logo após isso, eu vou lá e faço essa aferição do menisco. Ficou claro? Sim ou não? Aécio, Oi, pode falar. tira uma dúvida, referente ao laboratório, como é a questão da temperatura deles? É padrão ou não? Isso é padrão. Assim, o laboratório ele tem sempre que estar com a temperatura média de 20 graus. Sempre com a temperatura média de 20 graus. Que é para garantir o funcionamento dos equipamentos. Aí você me pergunta, professor, mas sempre está ou um pouquinho abaixo desse valor. Por quê? Porque como nós temos toda hora o transporte de pessoas, entrada, saída, a troca térmica, a troca de gás carbônico. Então, eles sempre colocam o ar-condicionado num valor abaixo, tipo 16 graus. Por quê? Porque justamente tem essa troca para que ele fique aproximadamente 20. Tá? Precisa ser necessariamente 20? Não, mas ele tem que estar o mais próximo de 20 possível. Bom, então o padrão do laboratório é que ele sempre esteja aproximadamente 20 graus. Aí você fala assim, mas temperatura ambiente pode ser 25. Sim, mas muitos dos seus equipamentos e muitos dos seus reagentes e das suas vidrarias, elas foram calibradas, programadas e colocadas para 20 graus Celsius. Então, por isso que o laboratório tem que estar aproximadamente 20 graus. Alguns alunos, às vezes, não entendem por que a gente deixa o ar-condicionado ligado, mesmo às vezes estando frio. Por quê? Porque a gente tem que estabilizar a temperatura. Tá? Então, as vidrarias e o laboratório ele foi feito justamente para 20 graus Celsius. Ok? Tranquilo. Mais alguma pergunta, gente? Mais alguma coisa que vocês queiram saber? Fale-se agora ou cale-se para sempre. Então vamos lá. Vamos para a segunda parte, então, somente para eu mostrar para vocês como é agora a transferência de balões, tá bom? Só um minutinho para eu descartar aqui, já para mostrar para vocês, tá? Só um instante. Então vamos lá. É o seguinte. Então agora ele fala na parte 6 para eu fazer o seguinte.
preparar uma dissolução da solução. Esse áudio está muito baixo. Esqueci. Foi mal. Melhorou agora? Tranquilo. Ótimo. Então é o seguinte. Deixa eu ver aqui. Beleza. E a Mani mandou uma foto aqui. Massa, gostei. Então, vê só. Agora ele quer que eu pegue isso aqui e dilua. Eu pegue 10 ml dessa solução aqui e transfira para este balãozinho aqui de 50 ml. Tá? Ele quer que eu passe 10 ml daqui para isso aqui, 50 ml. E aí o que que acontece? Tem um erro que, assim, tanto os iniciantes quanto os mais velhos cometem pra caramba no laboratório, tá? Que é o seguinte, o cara vai lá, pega o balão, eu tenho que transferir 10 ml, vai lá e coloca aqui dentro, coloca a pipeta diretamente no balão. Nunca, em nenhuma situação, você pode colocar diretamente no frasco. Nunca, em nenhuma situação, você pode pegar diretamente do frasco, certo? Você sempre tem que ter uma colocação em um outro suporte e depois ir lá e transferir. Por que isso? Basicamente, evitar contaminação. Contaminação, quando eu falo contaminação, não é somente microbiológica, tá, gente? Pode ser física, pode ser química. Então, eu não posso fazer isso. Então, o que que a gente faz? A gente pega um becker, tá? É aproximadamente 10 ml, então eu vou colocar aqui uma quantidade aproximada, tá? Vou colocar aqui uma quantidade aproximada. Lembrando que o becker não tem volume exato, tá? Então mais ou menos uns 20 ml aqui. E desse daqui é que eu vou passar para o outro. Professor, mas e se por um acaso sobrar? Devolvo para o frasco? Nunca, jamais. De forma alguma, a amostra que você pegou, ela retorna para o frasco original. Aí, professor, vou descartar? Vai descartar. Então, por isso que a gente tem que ter o cuidado de não também colocar muito. Eu coloquei aqui aproximadamente 20 ml. Lógico, tem menos aqui. Eu sei que tem menos. Deve ter uns 17, 18 aproximadamente. E aí, o que acontece? Quando eu fizer isso, aí agora sim eu posso utilizar. E aí, o que acontece? Por exemplo, 10 ml. Eu posso utilizar uma pipeta, tá? De 5 ml, graduada. Não sei se vocês vão conseguir enxergar, tá? Uma graduada de 5 ou 10 ml. Ou, como é um volume que eu tenho uma pipeta, eu posso usar uma pipeta de volumétrica de 10. Uma coisa que é fácil de perceber a diferença entre a graduada e a volumétrica é literalmente esse balãozinho, tá, gente? Toda pipeta volumétrica ela tem uma barriguinha, uma curvatura, tá certo? Isso aqui é o quê? Antes do casamento, depois do casamento, tá? Então, assim, antes do casamento você varia, pode variar pra caramba. Depois do casamento você ganha uma bolinha no meio do seu corpício e é só fixo. Aí deu ruim, né? Foi mal, galera. Isso é fome já. Então vamos lá. Eu vou, tá, usar a fixa. Então, lembrando, ó, a pera aqui, certo? Usar a pera. Eu não sei, falem para mim, vocês que trabalham no laboratório, vocês usam mais a pera, a bananazinha? O que vocês usam mais lá? É a parte que vocês respondem. Pessoal, vocês que trabalham no laboratório usam mais pera ou aquele pipetador fixo? Pera. Gente, A gente utiliza mais a pera. o automático. Tem gente que tem essa vantagem. Gente, mais alguém? Bora? Tem 25 alunos, só 2 respondem, não é possível.
E aí, pessoal? Fala pra mim. Tô carente aqui, tô precisando de uma conversa, não tem ninguém, ó, tá aqui, ó, tô vazio aqui, precisando de uma conversa. Gente, fala comigo. No laboratório eu uso mais a pera também. Ótimo. Então, ó. Então, vamos colocar, tá? Lembrando aquele truquezinho, puxa ele aqui para baixo, colocou aqui, beleza. Colocou, tira o ar, é só apertar, tira o ar, tá? Tira o ar. Lembrando, gente, toda vez que vocês terminarem de usar a pera, também faz isso aqui, ó. Não deixa ele assim, não, deixa ele assim, redondinho, por quê? Porque senão depois você vai estragar a pera, tá, gente? Então, ó lá. Tira aqui, venho aqui, ó, mergulho e aperto o succionar. Então, venho aqui. E foi. Deixa eu ver aqui. Foi aqui no menisco, ó, tá vendo? 10 ml, sobrou quase nada aqui. Coloquei, tá aqui no menisco. Agora vou e transfiro para o meu balão. Transferi para o meu balão, agora apertando o E. Tá? Apertando o E. Então, vem aqui, expulso. Bom. Aí o que que acontece? Eu não sei se vocês vão reparar, tá vendo que ficou um pouquinho aqui? Tá vendo que ficou aqui um pouquinho do líquido? O que que acontece? Quando ele está na pipeta graduada, esse pouquinho não faz diferença, mas na volumétrica faz. Então o que que a gente vai fazer? Ó, tá vendo essa partezinha aqui? A gente aperta ela, pressiona ela, ó. Pressiona e automaticamente aqui saiu, tá bom? Então, coloquei aqui, já passei aqui, ó, os 10 ml e agora venho com a minha piceta. Vou colocando ela aqui. E quase. Pronto. Agora vou pegar um outro becker aqui. Colocar aqui um pouquinho de água. E vamos agora colocá-la aqui. Sempre na altura dos olhos. E foi. Pronto. Coloquei ela aqui. Tá feito a solução. Coloco ela de cá. Fecho. Tá? Sempre fecho. Ó. Por via das dúvidas, sempre pega aqui, ó, e coloca aqui. Eu sei que ela não é de rosca, mas eu sempre gosto de dar uma torcidazinha aqui. Coloquei, homogenizo, garanto a homogenização da solução, da substância. Tá? Coloquei aqui, homogenizei e está pronta a minha solução aqui também, a minha diluição. Então agora a solução mãe e a diluição. Beleza? Tranquilos, pessoal, em relação a isso? Pessoal, Tranquilo. Pessoal, eu sei que hoje está um pouquinho mais pesado, tá? Hoje realmente a gente está puxando bastante, mas é porque realmente tem muita técnica. Hoje, exatamente, é como eu falei para vocês, são coisas que ainda muitos de vocês ainda não viram no laboratório, não têm a noção. Então essa aula tem que ser mais assim, mais puxadinha mesmo. As outras eram muito ensino médio. Essa agora é laboratório mesmo. Por isso que eu estou fazendo tanta questão de mostrar detalhe por detalhe. Tá bom, pessoal? Tá certo? Se não resta mais nenhuma dúvida, então o que, é que a gente vai fazer? Vamos para um intervalinho maior, para o almoço, tá bom? Quando a gente voltar do almoço, aí o que, que a gente faz? A gente volta do almoço, aí eu já vou para a segunda parte já da minha análise, que é a análise de medição de volumes e medição de massas. Passo depois dessa parte, vou para o piquinômetro, e se der tempo, se eu ver que vai dar um prazozinho legal, eu vou mostrar para vocês o aparelho de destilação, tá bom? O equipamento de destilação simples. Ok, pessoal? Tudo bem? Okay. Qual o horário do retorno para o almoço? Do almoço? Então, eu queria combinar uma coisa com vocês. Eu não fico muito perto aqui de onde eu almoço. O Senai fica um pouquinho mais afastado.
E, querendo ou não, eu tenho que voltar aqui ainda a organizar algumas coisas no laboratório. Então, eu vou lá, daqui que eu chegue, coma, volte. Então, eu vou ter que demorar um prazinho. Então, vamos fazer o seguinte, a gente retorna 1h30. Eu sei que para alguns eu falei 1 hora, mas eu achei que eu ia terminar um pouquinho antes. Pode ser 1h30, pessoal? Pode ser. Tranquilo, é esse. Pode. Pode ser até 14 também. Acho que não faz tanta diferença assim, não. Não, eu tô querendo ver se a gente termina no máximo até às 15 horas. Por quê? Como a aula hoje é até às 17 e vocês terão esse relatório, eu tenho esse prazozinho ainda para ficar acompanhando vocês e tirar dúvida, caso tenha necessidade. Então, quanto mais cedo eu terminar os experimentos e vocês começarem a anotar, melhor para vocês, porque a gente pode tirar as dúvidas hoje mesmo. Tá? Não que nos outros dias também eu não possa tirar dúvidas, vocês sabem que não tem isso. Mas eu estou dizendo assim, também para a gente não ficar acumulado, porque ainda tem muita gente que ainda está devendo alguns materiais, certo? Então eu quero ver que no máximo até umas 3 horas da tarde a gente termina tudo isso, tá bom? Fica combinado então? Tranquilo. Ok. Tá, Patrícia, não. A gente pode fazer um combinado, tá? O pessoal da tarde. O pessoal que não for poder mesmo, de forma alguma, assistir a aula à tarde, então o que acontece? Eu preciso pelo menos de uma justificativa no sentido de trabalho, tá? Aí vocês estão liberados, não tem problema. Tem gente que realmente tem que ir para o trabalho, não dá para ficar, isso eu não vou poder impedir, tá? Mas aqueles que puderem, eu peço por gentileza para retornarem, porque para a gente não perder muito detalhe, muita coisinha, assim, lógico, fica gravado, fica, mas é bom sempre essa interação que é para vocês tirarem dúvida, tá certo? Assim, é uma recomendação minha, mas se caso realmente tenha necessidade de não poder assistir a aula, eu não vou também sacrificar e dizer que vocês vão ficar com falta, porque pode ser que eu leve somente 1 hora, então por causa de 1 hora eu também não vou ser um carrasco de dar falta por causa de 1 hora. Tá bom, pessoal? Eu acho que não é justo, principalmente com todos que acompanharam até agora. Ok? Tranquilo. Tá bom. Então, pessoal, ó, eu vou desligar literalmente. Não, beleza, Patrícia. Isso a gente acerta, então. Tá bom? Caso de doença também não é... A gente também não pode ignorar. Ainda mais em época de pandemia. Tá bom? Então é o seguinte, pessoal. Então eu vou desligar literalmente a chamada, tá? E à tarde, quando for 1h30, a gente já retorna. Tá bom? Ok, pessoal? Qualquer dúvida vai falando no WhatsApp e a gente já vai conversando. Tá bom, pessoal? Mas assim, eu espero que... Ok. Pode Tá bom. falar. Então tá bom. Então qualquer dúvida, chame no WhatsApp. Tá bom? Pode ser no PV mesmo ou no... Um abraço, tá, pessoal?